Meu nome é Amanda Oliveira, tenho 35 anos, e aprendi que palavras podem cortar mais fundo que qualquer faca quando minha própria tia me humilhou na frente de toda a família durante o almoço de Natal, dizendo que eu havia nascido para servir café e que jamais seria mais que isso. O que ela não imaginava era que, anos depois, eu estaria usando uma farda com estrelas nos ombros, servindo apenas a minha pátria como coronel do Exército Brasileiro. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. A sala de reuniões do Comando Militar do Planalto estava silenciosa naquela manhã de quinta-feira de junho. Eu estava sentada à cabeceira da mesa, revisando os documentos da operação humanitária que coordenaria nas próximas semanas. Minha farda estava impecável. As insígnias de coronel brilhavam discretamente sob a luz fluorescente. Aos 35 anos, eu era uma das poucas mulheres a alcançar essa patente no Exército Brasileiro. E cada dia naquela posição era uma lembrança silenciosa de tudo que havia superado para chegar ali. Meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha prima Letícia. Tia Marta está internada no Hospital Regional de Brasília. Não está bem. A família toda está aqui. Senti um aperto no peito. Marta. Minha tia Marta. A mesma mulher que 15 anos atrás me olhou nos olhos e disse que eu não valia nada. Fechei a pasta de documentos, ajeitei minha boina e informei ao meu ajudante de ordens que precisaria me ausentar por algumas horas. 20 minutos depois, estacionei meu carro oficial em frente ao hospital. A farda sempre chamava a atenção. E enquanto caminhava pelos corredores, sentia os olhares respeitosos de médicos, enfermeiros e visitantes. Mas minha mente estava longe dali, voltando para aquele dezembro de 2009. Eu tinha 20 anos naquela época. Havia acabado de ser aprovada na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas, uma conquista que tinha exigido 3 anos de preparação intensa. Eu estudava de madrugada, depois de terminar meu turno como atendente em uma lanchonete no setor comercial sul. Minha mãe, Dona Célia, era costureira e criava eu e meu irmão mais novo, Rafael, sozinha desde que meu pai nos deixou quando eu tinha 12 anos. O Natal daquele ano seria na casa da minha tia Marta, irmã mais velha da minha mãe. Tia Marta tinha se casado com um empresário do ramo de construção civil e morava em uma casa grande no Lago Sul, um dos bairros mais caros de Brasília. Ela sempre fez questão de que todos soubessem de sua posição social. Suas 2 filhas, Camila e Beatriz, estudavam em colégio particular bilíngue, faziam balé, tênis, equitação. Eu e Rafael estudávamos em escola pública, e nossas atividades extras eram ajudar minha mãe com as costuras. Cheguei ao quarto de tia Marta. A porta estava entreaberta. Dentro, reconheci as vozes da minha mãe, da minha prima Letícia e do meu tio Rogério, marido de Marta. Respirei fundo, bati levemente na porta e entrei. O silêncio que se fez quando entrei naquele quarto foi instantâneo. Minha mãe estava sentada em uma cadeira ao lado da cama, seu rosto cansado e iluminando-se ao me ver. Tio Rogério estava de pé próximo à janela, os cabelos mais grisalhos do que eu lembrava. Letícia, filha mais nova de Marta, estava do outro lado da cama, segurando a mão da mãe. E ali, na cama hospitalar, estava a tia Marta. Ela parecia menor, mais frágil, conectada a fios e aparelhos. Seus olhos se arregalaram quando me viu de farda. Amanda. Minha mãe se levantou rapidamente, vindo me abraçar. Você conseguiu vir? Claro, mãe. Abracei-a firmemente, sentindo seu corpo magro contra o meu. Como ela está? Pneumonia grave. Tio Rogério respondeu, sua voz carregada de preocupação. Os médicos dizem que nas próximas 48 horas vão saber se ela responde bem aos antibióticos. Aproximei-me da cama. Tia Marta me observava em silêncio, seus olhos percorrendo cada detalhe da minha farda, parando nas estrelas do meu ombro. Seu rosto, sempre tão altivo, estava pálido e vulnerável. Tia Marta, cumprimentei respeitosamente, apesar de tudo. Ela abriu a boca para falar, mas começou a tossir. Letícia rapidamente ajudou-a a beber água. Quando se acalmou, tia Marta olhou para mim novamente, mas não disse nada.
O desconforto na sala era palpável. Amanda. Letícia quebrou o silêncio. Você está linda de farda. Coronel? Mãe sempre falava que você tinha entrado no exército, mas eu não sabia que já era coronel. Fui promovida há 6 meses, respondi calmamente. Depois de 15 anos de serviço. Tio Rogério aproximou-se, estendendo a mão. Parabéns, Amanda. Sua mãe tem muito orgulho de você. Sempre conta das suas conquistas. Apertei sua mão, notando a sinceridade em seus olhos. Tio Rogério nunca tinha sido cruel comigo, apenas distante, como se não soubesse bem como lidar com a sobrinha pobre da esposa. Foi então que tia Marta finalmente falou, sua voz fraca e rouca. Você realmente é coronel? Sim, tia. Coronel Amanda Oliveira, do Comando de Operações Terrestres. Ela fechou os olhos por um momento. Quando os abriu novamente, havia algo diferente neles. Não consegui identificar se era arrependimento, vergonha ou apenas cansaço de alguém que estava doente e vulnerável. Preciso conversar. Ela sussurrou, olhando para mim. Com a Amanda, a sós. Minha mãe e Letícia trocaram olhares surpresos. Tio Rogério hesitou, mas tia Marta repetiu, mais firme desta vez. Por favor, sozinha com ela. Todos saíram lentamente. Minha mãe apertou minha mão antes de deixar o quarto, como se me desse força para o que viria a seguir. Quando a porta se fechou, fiquei de pé ao lado da cama, esperando. Tia Marta olhou para mim por longos segundos antes de falar. Você se lembra do último Natal que passamos juntas? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Lembro-me perfeitamente, tia Marta. Respondi, mantendo minha voz firme e profissional, do jeito que aprendi ao longo de 15 anos de carreira militar. 2009. Eu tinha 20 anos. Ela fechou os olhos, uma expressão de dor cruzando seu rosto, e não tinha certeza se era física ou emocional. Eu disse coisas terríveis para você naquele dia. Permaneci em silêncio, deixando que ela continuasse. Aprendi no exército que às vezes o silêncio diz mais que 1000 palavras. Você tinha acabado de anunciar que ia entrar para a escola de cadetes. Ela continuou, sua voz falhando. Estava tão empolgada com aquele papel de aprovação na mão. Sua mãe estava radiante. E eu? Ela fez uma pausa, engolindo com dificuldade. Eu fui cruel. Disse que você estava perdendo tempo, que mulher no exército era piada, que você deveria arranjar um emprego de verdade. Disse que você tinha nascido para servir café, não para dar ordens. As palavras voltaram com força, como se tivessem sido ditas ontem. Eu estava na cozinha daquela casa enorme, ajudando a organizar a sobremesa. Minha mãe tinha acabado de contar a novidade para a família, sua voz cheia de orgulho. Eu segurava a bandeja com xícaras de café, prestes a servir todos, quando tia Marta soltou aquelas palavras venenosas. Olhe para você, Célia. Ela havia dito para minha mãe, sua voz alta o suficiente para que todos na sala de estar ouvissem, enchendo a cabeça dessa menina com fantasias. Exército? Por favor. Ela nasceu para servir café, não para mandar em ninguém. Deixa ela arranjar um casamento decente, um emprego normal. Essa história de querer ser soldado é ridícula. Lembro-me de como minhas mãos tremeram, quase derrubando a bandeja. Lembro-me do silêncio constrangedor que tomou conta da sala. Minhas primas Camila e Beatriz olhavam para seus pratos, evitando meu olhar. Meu irmão Rafael, com apenas 15 anos na época, ficou vermelho de raiva. E minha mãe, minha pobre mãe, engoliu suas lágrimas e murmurou baixinho. Marta, por favor. Mas tia Marta não parou. Você está criando essa menina para ser frustrada, Célia. O mundo lá fora não é como você pinta. Amanda precisa saber seu lugar. Ela pode ser atendente, secretária, talvez professora se tiver sorte. Mas coronel? General? Isso é para gente que nasceu preparada para liderar. Não para quem nasceu para servir. Eu tinha deixado a bandeja sobre a mesa com tanto cuidado quanto consegui. Murmurei uma desculpa e saí para o jardim. Chorei ali, escondida atrás das árvores ornamentais, sentindo cada palavra como um soco. Não pela dúvida que ela plantou, porque eu tinha certeza absoluta do que queria, mas pela humilhação pública, pela crueldade gratuita,
pelo desrespeito ao esforço da minha mãe. Amanda. A voz fraca de tia Marta me trouxe de volta ao presente. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, tia. Eu estava errada, ela disse. E pela primeira vez vi lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Completamente errada. E não foi só naquele dia. Foram anos de menosprezo. Eu olhava para você e para sua mãe e sentia... Ela hesitou. Sentia o quê, tia Marta? Superioridade, ela admitiu, cada palavra parecendo custar-lhe muito esforço. Eu tinha me casado bem, tinha dinheiro, minhas filhas estudavam nas melhores escolas, e sua mãe... Célia era minha irmã mais nova, viúva, lutando para sobreviver com 2 filhos. Eu deveria ter ajudado mais, deveria ter sido generosa. Mas ao invés disso, eu a fazia sentir-se menor. E você, Amanda? Você era a lembrança constante de que existia força e determinação que o dinheiro não comprava. Puxei uma cadeira e sentei ao lado da cama. Meu treinamento militar me ensinou a manter compostura em qualquer situação. Mas ali, naquele momento, eu era apenas uma sobrinha ouvindo a confissão de uma tia doente. Quando Letícia me contou há alguns anos que você tinha se tornado capitã e depois major, eu fingia indiferença. Mas por dentro, Amanda, eu sentia vergonha. Vergonha das minhas palavras, do meu preconceito, da minha arrogância. Ela tossiu novamente e esperei pacientemente até que se recuperasse. E agora você está aqui, coronel aos 35 anos, uma das poucas mulheres a alcançar essa patente. E eu estou nesta cama, doente, percebendo que desperdicei anos cultivando inveja, ao invés de orgulho familiar. Olhei para ela. Essa mulher que um dia pareceu tão poderosa e intimidadora, agora frágil e arrependida. Parte de mim, a parte que ainda carregava a dor daquela menina de 20 anos humilhada, queria dizer palavras duras. Mas a maior parte de mim, a parte que foi moldada pela disciplina, pela hierarquia, pelo senso de missão que o exército me ensinou, sabia que aquele não era o momento para acertos de contas. Tia Marta, comecei, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Não vou fingir que suas palavras não me machucaram. Machucaram muito. Houve noites, principalmente no primeiro ano da academia, quando tudo era difícil e eu estava exausta, em que aquelas palavras voltavam. Você nasceu para servir café. A elas ecoavam na minha cabeça quando eu estava fazendo flexões às 5 da manhã, quando estava estudando tática militar até de madrugada, quando estava sendo testada física e mentalmente todos os dias. Ela soluçou baixinho, virando o rosto. Mas, continuei, essas mesmas palavras se tornaram meu combustível. Cada vez que alguém duvidava de mim, cada vez que enfrentava preconceito por ser mulher em um ambiente predominantemente masculino, cada vez que queriam me fazer sentir inferior, eu lembrava que já tinha ouvido pior. E se eu sobrevivi às suas palavras, tia, eu sobreviveria a qualquer coisa. Você me odiou, ela murmurou, não como pergunta, mas como constatação. Não, respondi honestamente. Ódio exige energia, e eu não podia desperdiçar energia com ódio. Eu tinha objetivos, metas, uma carreira para construir. O que senti foi decepção. Decepção por você não conseguir enxergar além das suas próprias limitações. Tia Marta olhou para mim, seus olhos vermelhos. Minhas limitações? Sim. Você tinha dinheiro, tia, mas não tinha visão. Você se cercou de conforto, mas não de coragem. Você julgou meu potencial baseada na sua própria falta de ambição. E isso, tia Marta, é a pior prisão que existe. A prisão da própria pequenez. O silêncio que se seguiu foi longo. Através da janela do hospital, podia-se ver Brasília se estendendo, a cidade planejada onde tantas histórias de superação acontecem todos os dias. Minhas filhas, tia Marta começou depois de um longo silêncio, sua voz ainda mais fraca. Camila se casou com um advogado, mora em São Paulo, tem 2 filhos. Beatriz trabalha na empresa do pai, é gerente administrativa. Elas são boas meninas, tiveram tudo que eu não tive quando era jovem. Ela fez uma pausa, respirando com dificuldade.
Mas sabe o que Letícia me disse semana passada? Ela disse que a maior inspiração da vida dela foi você. Isso me surpreendeu. Letícia era 10 anos mais nova que eu. Tinha apenas 25 anos agora. Eu mal a conhecia além dos encontros esporádicos de família. Letícia me contou que, quando era adolescente, ela ouvia as histórias da sua mãe sobre você. Como você acordava às 4 da manhã para estudar. Como você fazia treinamento físico depois de trabalhar 8 horas. Como você nunca desistiu, mesmo quando era a única mulher em turmas de 50 homens. E ela disse que foi por causa de você que ela decidiu prestar concurso para a Polícia Federal. Senti um aperto no peito. Eu não sabia disso. Ela passou, Amanda. Minha filha mais nova é agente da Polícia Federal há 2 anos. E quando eu, estupidamente, questionei por que ela não queria trabalhar na empresa do pai, sabe o que ela me disse? Disse que você tinha provado que mulheres da nossa família não nasceram para servir café. Nasceram para servir o país. As lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto de tia Marta. Ela jogou minhas próprias palavras de volta para mim. E eu percebi, Amanda, que eu tinha tentado matar seus sonhos, mas sem querer, fiz você mais forte. E essa força inspirou minha própria filha a seguir um caminho que eu jamais imaginei para ela. Peguei a mão de tia Marta, surpreendendo-me com meu próprio gesto. Ela apertou minha mão com a pouca força que tinha. Não vim aqui buscar desculpas, tia, disse calmamente. Vim porque, apesar de tudo, você é família. E família, aprendi na minha carreira militar, é sobre hierarquia de valores. Há coisas maiores que mágoas pessoais. Como você conseguiu perdoar? Ela perguntou, sua voz carregada de incompreensão genuína. Não sei se perdoei completamente. Respondi com honestidade. Mas aprendi que carregar ressentimento é como usar uma mochila cheia de pedras. Cada pedra tem o nome de uma mágoa, de uma humilhação, de uma injustiça. E você pode escolher carregar essa mochila por toda a sua vida, deixando que o peso te curve, te torne mais lenta, mais amarga. Ou pode escolher tirar as pedras uma a uma. Não porque as pessoas que te machucaram merecem perdão, mas porque você merece leveza. Ela soluçou novamente. Eu não mereço sua leveza, Amanda. Não mereço sua generosidade. Talvez não, concordei. Mas eu mereço minha própria paz. E minha paz não pode depender de você reconhecer seus erros ou não. Minha paz tem que vir de dentro, da certeza de que fiz o melhor que pude com o que tinha, de que construí algo digno da minha vida. A porta se abriu suavemente e uma enfermeira entrou para verificar os sinais vitais de tia Marta. Aproveitei para me levantar, esticar as pernas. Olhei pela janela, vendo o movimento da cidade lá embaixo. Quantas Amandas existiam por ali? Quantas meninas ouvindo que não eram boas o suficiente, que não eram dignas o suficiente, que deveriam aceitar menos do que mereciam. A enfermeira terminou sua verificação e saiu discretamente. Voltei para a cadeira ao lado da cama. Tia Marta estava mais calma agora, a respiração menos ofegante. Me conta, ela pediu, sua voz fraca mas curiosa. Como é sua vida agora? Sorri levemente. Acordo às 5 da manhã, faço corrida, chego ao comando às 7, coordeno operações, treino equipes, participo de reuniões estratégicas. No mês que vem, vou liderar uma missão humanitária na região norte, levando assistência médica e infraestrutura para comunidades isoladas. Trabalho em média 10 horas por dia, 6 dias por semana. E você é feliz? A pergunta foi direta, quase infantil na sua simplicidade. Sou realizada, corrigi. Felicidade é um estado momentâneo. Realização é construir algo maior que você mesma. Cada soldado que treino, cada operação bem-sucedida, cada comunidade que ajudamos, cada jovem mulher que vê minha farda e pensa, eu também posso, isso é realização. E sim, isso me traz uma felicidade profunda, do tipo que nenhuma humilhação conseguiu tirar. Sua mãe deve estar tão orgulhosa, tia Marta murmurou. Está, e ela merece cada gota desse orgulho. Porque enquanto você me dizia que eu deveria aceitar menos, ela me dizia que eu merecia mais. Enquanto você me diminuía, ela me engrandecia. Minha mãe, com toda a sua simplicidade, com todo o seu sacrifício, me ensinou a maior lição que alguém pode aprender.
Não é de onde você vem que define quem você é. É para onde você decide ir. Tia Marta fechou os olhos. Novas lágrimas escapando. Eu desperdicei tanto tempo com coisas pequenas. Com aparências, com status, com julgar os outros para me sentir superior. E no final, quando estou aqui nesta cama, doente e assustada, percebo que nada daquilo importa. O que importa são as pessoas que vêm te visitar, que seguram sua mão, que te perdoam mesmo quando você não merece. Tia Marta, disse suavemente, você ainda tem tempo. Os médicos disseram que nas próximas 48 horas vão saber se você responde aos antibióticos. E eu acredito que você vai se recuperar. E quando se recuperar, você terá uma escolha: continuar sendo a pessoa que era, ou se tornar a pessoa que pode ser. E se eu me recuperar? Ela abriu os olhos, olhando diretamente para mim. Você me daria uma chance? Uma chance de ser a tia que eu deveria ter sido desde o início? Levantei-me, ajeitando minha farda. Tia, no exército aprendemos que segundas chances não são dadas, são conquistadas. Se você se recuperar, mostre através de ações, não de palavras. Seja para Letícia a mãe que apoia, não que limita. Seja para minha mãe a irmã que valoriza, não que diminui. Seja para suas outras filhas o exemplo de crescimento, não de estagnação. E se fizer isso, talvez, com o tempo, possamos construir algo novo. Tia Marta assentiu, exausta. Obrigada por ter vindo, Amanda. E obrigada por ser forte o suficiente para não precisar me destruir para se sentir vitoriosa. Eu não vim aqui como sua adversária, tia. Vim como alguém que entende que todos nós temos batalhas internas. As minhas foram contra a pobreza, contra o preconceito, contra as limitações que tentaram me impor. As suas foram contra seus próprios demônios de insegurança e vaidade. E no final, as batalhas mais difíceis são sempre contra nós mesmos. Inclinei-me e beijei sua testa. Um gesto que me surpreendeu tanto quanto a ela. Quando me afastei, ela segurava minha mão com força surpreendente para alguém tão debilitada. Você não nasceu para servir café, Amanda. Ela sussurrou. Você nasceu para servir de exemplo. E eu fui cega demais para ver isso quando ainda havia tempo de fazer parte da sua jornada. Soltei sua mão gentilmente. Nunca é tarde demais para mudar, tia. A questão é se a pessoa está disposta a fazer o trabalho difícil que a mudança exige. Saí do quarto encontrando minha mãe, tio Rogério e Letícia no corredor. Letícia veio imediatamente até mim. Prima Amanda, ela disse. E havia tanto respeito em sua voz. Obrigada por ter vindo. Obrigada por ser quem você é. Quando eu estava na academia da Polícia Federal, nos momentos mais difíceis eu pensava: se a prima Amanda conseguiu, eu também consigo. Abracei-a firmemente. Você conseguiu porque tinha dentro de você o que era necessário, Letícia. Eu só mostrei que o caminho existia. Você foi quem teve coragem de percorrê-lo. Minha mãe me abraçou em seguida, seus olhos brilhando de orgulho. Minha filha, minha coronel, sua Amanda, corrigi com um sorriso. Os títulos mudam, mãe, mas eu sempre serei sua Amanda. 3 semanas depois, recebi a notícia de que tia Marta havia recebido alta hospitalar. Ela se recuperou completamente da pneumonia. Recebi também um envelope pelo correio. Dentro, uma carta escrita à mão, com a letra trêmula, mas determinada de tia Marta. Amanda, estou usando minha segunda chance para ser melhor. Comecei a trabalhar como voluntária em uma ONG que ajuda jovens de comunidades carentes a se prepararem para concursos militares e policiais. Conto sua história para eles. Não para me redimir, mas para que eles saibam que suas origens não determinam seus destinos. Com amor e respeito, sua tia Marta. Guardei a carta em minha gaveta, ao lado das minhas medalhas e condecorações, porque no final, aprendi que as maiores vitórias não são sobre inimigos externos, mas sobre as limitações que os outros tentam nos impor, e que servir ao país não diminui ninguém, enobrece. Seja servindo café com dignidade, seja servindo como coronel com honra. O que importa não é o que fazemos, mas como e por que fazemos. Eu nasci para servir, sim, mas não da forma que minha tia imaginou. Nasci para servir um propósito maior,
para abrir caminhos, para provar que meninas de família humilde podem usar estrelas nos ombros. E essa, descobri, é a melhor forma de vingança. Viver tão bem, tão plenamente, tão dignamente, que as palavras cruéis de outrora se tornam apenas ecos distantes de uma batalha já vencida.